Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje nós iremos responder uma pergunta bem direta. O contrato intermitente que foi previsto pela reforma trabalhista viola ou não a Constituição Federal? O que é que o STF entende sobre a matéria? O que é que ele decidiu? Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação e já te convido a se inscrever no nosso canal, aproveitar todo o conteúdo gratuito que nós colocamos aqui e a conhecer a nossa preparação Acesso Total Procuradorias, cujo link está aqui na descrição desse vídeo. Agora, sem mais delongas, colocando a pergunta que o STF respondeu na tela para a gente analisar junto. Vem comigo. O contrato de trabalho intermitente viola a Constituição Federal? Tema debatido pelo STF, tratando aí dos impactos da reforma trabalhista na CLT, que tratou do contrato de trabalho intermitente. Antes da gente abordar se é ou não constitucional, vamos trazer esses artigos do contrato de trabalho intermitente para a gente contextualizar e fazer uma breve revisão sobre o tema. E o que é que fala a CLT sobre isso, pessoal? Vamos lá. Primeiro dispositivo, o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácito ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Considera-se como trabalho intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação não é contínua, ocorrendo alternância de períodos de prestação de serviços de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas, regidos por legislação própria. E, mais especificamente, nós temos aqui o artigo 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, o que não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. E aqui é aquela questão, né? O empregador vai fazer as convocações. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para os fins de contrato de trabalho intermitente. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual período. E o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Olha só: remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Bom, pessoal, isso aqui é um apanhado geral do que é o contrato de trabalho intermitente. E aí o tema foi levado ao STF, porque se foi questionado se era ou não constitucional, se estava ali prejudicando o trabalhador, né? E o STF entendeu que não, entendeu que é constitucional. Olha só, colocando aqui na tela para vocês. São constitucionais na medida em que não suprimem direitos trabalhistas nem ofendem ao princípio da vedação ao retrocesso social, ou seja, não está retrocedendo socialmente, os dispositivos da reforma trabalhista que instituíram o contrato de trabalho intermitente. Fundamentos do STF. A referida lei, a reforma trabalhista, alterou a CLT e, ao regular o contrato de trabalho intermitente, assegurou ao trabalhador o pagamento de verbas tradicionalmente previstas, como parcelas referentes ao repouso semanal remunerado, nós vimos isso, recolhimentos previdenciários, férias, 13º salário proporcionais. Além disso, a norma proibiu que o salário hora seja inferior ao salário mínimo ou ao salário pago no estabelecimento para os trabalhadores que exerçam a mesma função, ou seja, não houve desigualdade, cujo vínculo seja disciplinado em contratos de trabalho comum. Nesse contexto, o trabalho intermitente eleva a proteção social dos trabalhadores informais, porque o que acontecia? O empregador ele não conseguia trazer essa mão de obra para trabalhar como um trabalhador normal, um contrato trabalhista, e ele acabava contratando de forma informal. E aí, em contratação informal, inexiste direitos trabalhistas, né? Fica ali só no que é acordado entre a empresa e o trabalhador. Aí ele fala justamente isso. Essa legislação, ela protegeu essas pessoas que iriam trabalhar de forma informal e passam a ser regulamentadas de uma forma um pouco diferente dentro da própria CLT. Vamos lá. Nesse contexto, o trabalho intermitente eleva a proteção social aos trabalhadores informais que executam serviços sem nenhum tipo de contrato.
regularizando-os e reinserindo-os no mercado de trabalho com direitos assegurados. Olha só. Ademais, esse modelo contratual promove jornadas mais flexíveis, reduz os custos das empresas, além de contribuir para a redução do desemprego, ao possibilitar que os empregadores contratem conforme o fluxo de demanda e que os obreiros elaborem suas próprias jornadas, como condições de negociações mais vantajosas. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria e em apreciação conjunta, conheceu parcialmente das ações e, nessa extensão, as julgou improcedentes para declarar constitucionais os dispositivos que foram impugnados. Então veja, pessoal, ocorre aqui uma análise, né, de valores. A gente percebe que houve a proteção desse trabalhador que iria trabalhar de forma informal e também houve ali a proteção da empresa, que consegue contratar de forma mais eficiente e dentro da legalidade, sem fazer uma contratação informal. Na visão do STF, acaba sendo um ganha-ganha. Então, tá aqui para você, ó. São constitucionais, na medida em que não suprimem direitos trabalhistas nem ofendem o princípio da vedação ao retrocesso, os dispositivos da reforma que instituíram o contrato de trabalho intermitente. É isso. O julgado analisado tem muita relevância para concursos da advocacia pública e eu recomendo que você fique atento a ele, memorize as conclusões, aprenda os fundamentos, porque se cair na sua prova, você vai acertar. Gostou do vídeo? Dá um joinha, comenta aqui embaixo, encaminha para aquele amigo que está estudando para concurso da advocacia pública, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a serem aprovadas em concursos de procuradoria. Aquele abraço.